Eu tenho um vínculo lá muito com o pastor Jorge Linhares, porque a gente Jorge Linhares. foi, quando morávamos em BH, éramos membros lá, fez o nosso casamento, enfim. Que bênção. Gente, então, sejam todos bem-vindos. Vocês estão ouvindo o meu WhatsApp que está apitando? Eu esqueci de desligar ele aqui do computador. Vocês ouvem ali um pip-pip de vez em quando? Tô com medo dele. Não, Não? Ok. não. Então, sejam todos bem-vindos, todas vocês, essas meninas preciosas, pastor, que estão aqui conosco. A gente está fazendo um estudo sobre o poder das emoções. E hoje já é a 7ª aula, né, gente? 8ª aula, eu acho que é. Tô até perdida, gente, tô perdida. Mas estamos aí estudando um pouco sobre as nossas emoções, as emoções que formam até o formato do nosso corpo, né? Mexe com os nossos dentinhos, formam os nossos olhos, tudo que a gente aprendeu, né, gente? E hoje eu convidei o pastor para trazer um pouco do conhecimento dele, para enriquecer o nosso conhecimento, para a gente poder aprender que conhecimento é libertador. Marta, seja bem-vinda. Eliana, seja bem-vinda. Todas essas meninas que estão aí, sejam todas bem-vindas. Nós estamos em 14 pessoas. Aqui deve entrar mais gente aqui, gente. Mas nós não podemos esperar. Pastor, o senhor pode se apresentar, o senhor fica à vontade, seja bem-vindo aqui no nosso estudo, na Pílula do Conhecimento, pastor. Bacana, pastor Manzete. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? Meu nome está aí, é Mangelstro. Eu coloquei Tom porque o apelido é mais fácil, entendeu? Aí eu tinha colocado Tom, mas é Mangelstro é meu nome. Sou pastor aqui na cidade de São João Evangelista. E para mim é um prazer estar participando com vocês hoje. Que legal. Tem pessoas aqui do Brasil, né? A maioria do Brasil, pastora? Ó, fora eu, o resto Uhum. é todo mundo do Brasil. Os brasileiros que estão aqui nos Estados Unidos, eles não gostam muito de aprender, não, pastor. Os Ah, é? brasileiros vêm Sério? para trabalhar, para ganhar verdinha. Eles não têm tempo Trabalhar e de ganhar, aprender, não. ganhar em dólar. Isso. Eu sei como é que é. Ô, Respeito. gente, então tá. Sem mais delongas, deixa eu só. Eu vou estar falando um pouco sobre. Eu escolhi um tema, pastora, que a pastora me convidou, né? Estou muito feliz de estar participando. Um tema que eu tenho assim estudado já há algum tempo, né? Durante alguns anos, e é um tema assim bem propício para essa época que a gente está vivendo, essa época do pós, né? Pós-pandemia, que é o tema da resiliência, né? Eu creio que todos aí já ouviram falar sobre resiliência. Não sei, alguém já tem estudado aí alguma coisa sobre resiliência emocional? Eu já. Não sei se as meninas já, mas acho que essa palavra já é bem conhecida aí no meio de quem está buscando conhecimento, né? Eu acredito que sim. Eu creio que todos já conhecem. Então, a questão é exatamente a gente entender como que nós podemos desenvolver, né, ou elevar o nosso quociente de resiliência. É interessante que a gente fala muito sobre QI, né? Foi falado muito QI até o final do século passado. E já no início desse século a gente começou a falar aí sobre inteligência emocional, né? Depois daquele livro lá do Daniel Goleman. Mas em 2011, um pesquisador chamado Paul Stoltz, né? Ele desenvolveu essa teoria da resiliência sobre... Ele identificou 3 tipos de pessoas em relação ao quociente de resiliência, né? E ele conseguiu estruturar sobre como que você pode desenvolver a resiliência, porque a resiliência, ela é, na verdade, uma palavra que vem lá da física, né? Da física, ela está relacionada à capacidade de um objeto, de de um corpo sofrer uma tensão e voltar ao seu estado original sem se deformar, né? Por exemplo, o elástico. Então, você estica ali aquele elástico e depois, quando você tira aquela tensão, ele volta ao estado normal. E aí a psicologia, né? Então a palavra resiliência é um termo emprestado da física. Então a psicologia usa a resiliência no sentido, é isso aí que a gente vai estar vendo, alguns conceitos da resiliência, que é nesse aspecto de superar adversidades, né? Ou seja, o que é uma pessoa resiliente? É aquela que ela sofre pressões, tensões e adversidades. Traumas, né, pastor? Traumas também. Oi? Traumas Hein? também, né?
traumas, né? Então, é aquela capacidade de você... até tem um conceito aqui de um autor que ele fala assim, a resiliência é o tempo que você leva para ficar de pé, né? É interessante que até a Bíblia fala, né? O justo cairá 7 vezes, mas ele não vai ficar prostrado. Então, fala assim, gente, o cair faz parte. A frustração, né? O trauma, conflitos. É impossível um ser humano viver nessa terra sem sofrer traumas, algum tipo de trauma, né? É, adversidades, provações, né? E quando a gente vai estudar a vida de Paulo, por exemplo, ele, para mim, é um referencial de alguém resiliente quando ele fala dos naufrágios que ele sofreu, perigos nas estradas, perigo na cidade, traição de próprios irmãos, né? Enfim, 5 quarentenas de açoite, menos um, ele sofreu, né? Além de prisões. Ali eu vejo que aquela questão do propósito, do foco, do chamado missionário, era assim muito forte, porque ele superou tudo isso aí, né? Tiago também é outro que brinca com essa questão, né? Porque quando Tiago, outro dia estava falando para os irmãos sobre aquela palavra lá em Tiago 1, versículo 3, ele fala, no versículo 2, aliás, ele fala, irmãos, tende por motivo de grande alegria passar pelas provações. Eu falei, irmão, aprovação a gente chora, aprovação a gente tenta buscar o que está acontecendo, por quê, Senhor, né? Ou para quê, mas ficar alegre na aprovação, isso não é normal. Mas aí eu estava falando sobre essa visão até do reino de Deus, ele é muito contrário à visão secular, ou à visão natural, né? E Tiago, ele fala, irmão, tem por motivo de alegria. Por quê? Aí, eu estudando um pouco sobre resiliência, eu falei, gente, existe a questão da fisiologia, que quando você muda a sua expressão facial, por exemplo, você começa a sorrir, você libera serotonina, você muda o seu estado interno, não é isso? Uhum. É muito interessante isso aí. Então, eu falo assim, ó, e Paulo também fala, em Filipenses 4, versículo 4, né? Paulo fala assim, irmãos, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos. E aí, esse alegrai é sorrir, não tem como você expressar alegria sem sorrir. Né? Uma pessoa fala assim, eu estou alegre, mas está com a cara, tá sério, está com o semblante cerrado. E aí eu peguei bem ao pé da letra e fui pesquisar isso, até fundamentado na neurociência. Falei, gente, nós temos que aprender a rir, mesmo diante das adversidades, né? Então, esse é um grande segredo de viver a resiliência, porque Paulo está falando ali, é um mandamento, né? Quando ele fala alegrai-vos, está no imperativo, Filipenses 4:4, e outras passagens que ele fala na carta de Filipenses, né? Tiago também, enfim. E Jesus, ele ressignifica muita coisa ali no Sermão do Monte, quando ele fala o seguinte, por exemplo, quando vocês, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, né, por causa do meu nome e tal, porque assim também foram perseguidos os profetas antes de vós. Alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Eu falei, gente, então, assim, ninguém gosta de ser caluniado, ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de alguém estar falando mal dele, mas Jesus, ele fala, alegrai-vos. Então, é um momento de você ressignificar e enxergar lá na frente, né? Enxergar lá além, né? Bem-aventurados. É muito interessante isso aí. E o ressignificar tá sendo muito falado hoje, né, pastor? E a resiliência, a pessoa que tem essa resiliência é uma pessoa que tem equilíbrio, né, pastor? Consegue ter um equilíbrio nas emoções, que hoje estão tão abaladas as emoções, né, de todos hoje falando por causa da pandemia, mas sim, acho que todos nós tivemos ou temos problemas na nossa vida, que o que nos mantém de pé é essa resiliência. É ir lá atrás quase cair, mas levantar, né? Ficar de pé, sorrir toda hora, estar pronto, não pronto para mais uma queda, mas estar preparado para as adversidades, para enfrentar os traumas lá da infância que a gente fala tanto aqui, né, pastor? Essa Verdade. é a resiliência que deixa a pessoa com saúde.
Verdade. Sorrir, né? Tem um filósofo o estoico, Epíteto, ele tem uma frase, inclusive eu tenho um projeto de ressignificação emocional que chama Reage. Aí eu uso muito essa frase dele, que ele fala assim, ó, a vida não é o que acontece, mas como você reage. Gente, isso aí, para mim, pastora, eu falo assim que, infelizmente, né, muito trágica essa pandemia, muitos morreram, mas eu estava olhando aqui na estatística aqui no Brasil, cerca de quase 30 milhões de pessoas tiveram Covid, Uau. né? E mais de 600 mil morreram. Quer dizer, aqueles que morreram, aqueles que reagiram, aqueles que venceram o Covid e sararam, o número é bem, a percentual bem maior em relação àqueles que morreram, né? Uhum. Aí, então, esse método REAGE, ele baseia nisso aí, que seja uma doença, seja um trauma, seja um conflito que você está passando, todos nós, às vezes, estamos passando pela mesma situação, Uhum. né? Mas é como disse o Epíteto, a questão não é o que aconteceu, mas é como você reagiu diante daquela situação. Por exemplo, eu vi uma história verídica de dois rapazes que o pai era alcoólatra, o pai batia na mãe, o pai tinha violência doméstica, e aí aquele filho mais velho, né, depois o pai a esposa acabou se separando, o marido, aquele filho mais velho olhou para aquela situação e falou o seguinte, falou assim, eu não vou ser como meu pai, né? Eu vou ser diferente. Aí ele se tornou um empresário bem-sucedido naquela cidade, ele tornou assim um marido que bem presente, que cuidava bem da família. E, enfim, ele era convidado para dar palestra nas escolas, em faculdades, para contar a sua história de superação. Muito interessante. Mas o irmão mais novo dele, entrou para o alcoolismo. E aí, um certo dia, a professora passou, encontrou, uma ex-professora dele, encontrou ele na porta do bar, do boteco, o cara já estava botando ele para fora, fechando o boteco. E ali a professora falou, ô fulano, não faz isso com sua vida, não, você está igual ao seu pai, você está bebendo muito, a sua esposa até te deixou, então eu vou te ajudar, vai para casa, vai para casa. Aí ele falou, não tem jeito para mim, não, eu sou igual ao meu pai, sou igual ao meu pai. Então, ele entrou no alcoolismo, se colocou na condição de vítima, falando que era igual ao pai e herdou o comportamento do pai, né, como alcoólatra. Mas o irmão mais velho decidiu ser diferente, né? Então, é muito interessante. Que, às vezes, situações que acontecem e a gente reage. Um reagiu, outro não conseguiu reagir. Uhum. Isso é o do organismo, pastora. E outra situação interessante que aconteceu aqui, até um pastor que faleceu de Covid, aí eu fui visitar a esposa, né? A esposa também é pastora, e aí, conversando com ela, até sobre o falecimento do esposo dela, ela comentou o seguinte, pastor, parece que ele não queria reagir, ele estava muito triste, estava muito deprimido, ele não estava assim digerindo o divórcio do filho dele, sabe? Ele ficou muito triste, o filho dele se divorciou da nora, e aí, então, ele já estava passando por uma série de conflitos e estava emocionalmente abalado, então, naquele período do Covid, segundo o relato da esposa, né, da pastora, falou assim, parece que ele não queria reagir, parece que ele queria realmente que Deus o levasse. Eu falei, gente, então é isso aí que eu vejo, que essa questão de reação, de reagir, seja do ponto de vista imunológico, ele tem esse fator emocional, ele tem esse querer, né? Essa decisão na mente, eu quero reagir, eu quero superar. Isso a gente vê, né, na ciência, aí, quantas situações que a pessoa estava desenganada pelo médico, mas ela reagiu, ela superou. Né? E Eu na vida não é diferente. da minha mãe, porque a minha mãe ela já teve 3 cânceres, gente. E ela, Sério? todos eles, ela não, né? Ela Que tem uma força que eu falei, meu Deus, como é que pode, né? E tem glória a Deus. pessoas que com uma outra doença qualquer,
já se entrega. Então, é verdade, essa nossa vontade de viver, essa nossa coragem de enfrentar ali os obstáculos, nos deixam vivos. Tem muita gente que adianta a morte. Eu acredito também, pastor, Eu porque de acredito. repente aconteceu uma situação, deixou ele triste, no caso do seu amigo ali, ele nem Isso. queria reagir àquilo. Ele Não se queria. começou a bater de uma forma que a morte parecia que era melhor. E eu acho também que muitos medos levaram pessoas do Covid, né, pastor? Muitas pessoas com medo. O medo em si levou as Exatamente. pessoas. Então, e é Exatamente. tudo todas as emoções, porque a emoção do medo é uma das piores emoções que tem. E que nem o senhor falou aquela frase do Epiteto, né? E tem Isso. uma outra que é mais ou menos parecida com essa, que fala assim: não importa o que fizeram para você, importa é o que você fez com o que fizeram para você. Muito forte, é verdade. Então, não Aham. importa é o que fazem pra gente, eles vão e também eles não têm culpa, cada um com seus conflitos, né, pastor? Quem ofende a gente, quem é contra a gente, ele tem seus próprios conflitos. Então, não É importa, verdade. gente, o que os outros façam pra gente, importa o que a gente faz com o que os outros fizeram pra gente, né, pastor? Verdade. Eu tenho uma foto aqui no meu slide, eu queria até mostrar, mas eu não estou conseguindo. Assim. O cara ele está surfando, e aí, de repente, lá no meio da onda, ele viu um tubarão, né? Então, imagina, o cara está surfando e, de repente, lá na crista da onda, ele vê um tubarão ali embaixo. E ali eu coloco a definição ali da resiliência, é o seguinte, é a capacidade de superar eventos negativos, né? Com a combinação de resistência e adaptação. Por quê? Ali, imagina uma situação dessa, você vê um perigo, você vê uma situação de ameaça, e você não tem controle ali, assim, Como que naquela funcionou? situação. Aí, Oi? agora funcionou. Então, Microfone então, ligado, você fecha o microfone, acho que Jaqueline, você consegue fechar o teu microfone? Isso, pronto, pronto, pastor. e ali é uma situação que precisa muito de uma resiliência emocional para ele, né? Porque existem três situações diante do problema. Três situações diante de qualquer problema. Ou você tem o controle do problema, ou outra pessoa tem o controle, sei lá, por exemplo, você é um funcionário, o problema na empresa, não tá, você tem uma parte, mas o controle ali talvez é o patrão, por exemplo, né? Ou tem situações que ninguém tem controle, aquela questão, é só Deus, Uhum. né? Então, o resiliente, ele trabalha dessa maneira. Ele vai identificar na situação qual é a sua parte que ele tem controle, que ele pode controlar. Porque muitas pessoas se fazem de vítima porque ela já passa, isso aí não é da minha alçada, eu não consigo resolver, não tem controle. Mas o resiliente, ele sempre pensa. Por exemplo, então, imagina o camarada surfando, ele viu o tubarão. Ele tem o controle sobre o tubarão? Não tem. Ele tem o controle ali da distância para chegar mais rápido à praia? Não tem. Mas ele pode ter o controle o quê? Da sua emoção. Porque se ele apavorar, aí é que ele vai ser comido pelo tubarão mais rápido. Ele cai da prancha, ele se desespera. Então, tá vendo que coisa interessante? O resiliente, ele pensa dessa forma. Ele pensa assim, em que eu posso controlar essa situação, né? Então, por exemplo, o líder, quando ele vai ensinar para diante de um conflito, ele deve fazer essa pergunta, porque sempre vai... eu vou estar falando sobre os três níveis de pessoas em relação à resiliência. Mas quando o líder ele vê que a situação, sei lá, na empresa, uma reunião, às vezes até um ministério da igreja, ele tem que jogar essa frase, ele tem que jogar esse questionamento. Fulano, qual a sua parte que você tem nesse problema? Qual a sua parte que você pode controlar, né? Gente, assim, para ilustrar aqui, eu estou lembrando aqui daquele momento que Jesus estava no barco e Pedro estava ali no controle do barco. E aí veio a tempestade, né? Veja bem que Pedro não chamou Jesus de imediato. Por quê? Aí Pedro agiu com sabedoria e falou, gente, eu vou fazer minha parte, vou tentar. E Pedro foi tentando, foi tentando, foi tentando. Aí tinha um momento que ele não conseguia controlar mais, ele chamou quem? Os demais discípulos, né? E aí foi tentando, quando viu que o barco estava quase
como é que fala, naufragando, aí que ele incomodou Jesus, entendeu? Então, eu acho que é exatamente ali, para mim, é a ilustração da nossa vida. Tem situações que eu tenho, aquilo que eu tenho controle, porque a maioria das pessoas já quer que Deus resolva o problema para ela. Ai, Senhor, eu não consigo, ai, e tal. E Jesus estava dormindo. Jesus deixou Pedro. Pedro, você é o piloto do barco aí, entendeu? Então, eu vejo aquilo ali como ilustração da nossa vida. Porque muitas coisas Jesus não vai intervir. Muitas situações ele vai deixar nós fazermos aquilo que está no nosso controle fazer, né? E muitas pessoas, às vezes, querem que um probleminha, ai, Deus, o Senhor vai resolver. Faça o que está no seu alcance. Faça o que você pode fazer, né? Que é da sua responsabilidade. É lógico que Jesus está no nosso barco, e aí, no momento que você não tem controle, ele vai intervir, né? Assim, eu vejo aquilo ali dessa maneira, como uma lição para que a gente entenda que, na verdade, a gente tem o controle de muita coisa. Aí, não, Deus... algumas pessoas usam até essa expressão errada. Não, Deus está no controle da minha vida. Não, Deus está dando a direção. Deus dá a direção. O Salmo 32, versículo 8, depois você pode ler lá, o Davi, né? O Senhor fala com Davi assim: olha, Davi, eu vou te instruir, vou te guiar, né? Através da sabedoria, vou te dar uma visão, mas você não seja como uma mula que precisa de uma rédea, né? Como um burro que precisa de um cabresto. Aí eu uso aquele versículo ali, fala, gente, não pensa que Deus nos controla dessa maneira. Que assim como o cavaleiro controla o cavalo com a rédea, Deus não vai nos controlar. Ele dá instrução, direção, sabedoria, né? Quando ele chama os discípulos para ir para a terra dos gadarenos, Jesus deu o quê? Uma direção. Então, eu creio que na nossa vida nós precisamos entender a direção que Deus está nos mostrando, né? A voz do Senhor, o comando que ele já nos deu. Então, quando você está debaixo do comando, aí você vai ter mais resiliência para enfrentar as adversidades. Uma outra ilustração que eu estou lembrando aqui, pastor, eu gosto de falar, meu perdão aí. Davi, por que Davi enfrentou aquele gigante? Não, Davi era muito corajoso e tal. Não. Davi, no capítulo 16 anterior, no capítulo 16 de 1 Samuel, Davi tinha recebido uma unção, uma confirmação do profeta de que ele seria o futuro rei de Israel. E aí eu creio que ele pensou assim: se eu vou ser o futuro rei, vou enfrentar problemas. Se eu vou enfrentar grandes problemas como rei, já vou resolver de cara esse problema desse gigante aqui, né? E ele usou a perícia dele, que era a funda, e conseguiu êxito ali, né? Derrubou o gigante e venceu. Então, ele tinha o quê? Ele tinha um direcionamento de Deus, de que ele ia ser o rei, ele tinha recebido uma unção, né? Ele tinha também, Davi, olha a pergunta de Davi, fala assim: qual é a recompensa de quem resolver esse problema? Porque o resiliente, ele viu o problema não como problema, mas como uma oportunidade, gente. Não sei quem já fez curso de coach, aí a gente aprende lá no coach, fala: olha, tira do seu vocabulário problema e frustração. E problema você troca por oportunidade, né? Ou etapa, porque o problema, na verdade, vai ser uma etapa para você, né, mudar de nível. Então, muda para oportunidade e a frustração é aprendizado. Né? Então, não fala frustração, porque toda frustração, na verdade, você aprendeu algo, né, com aquilo ali, ou deveria aprender. E aí Davi, ele falou assim: qual que é a recompensa de quem vence esse gigante? Vai casar com a filha do rei, vai estar isento de impostos, vai ter uma herança aí e tal. Então, ele viu o que estava por trás do problema, que era uma recompensa. E o resiliente, ele entende que quando ele supera aquela adversidade, aquele momento, aquela circunstância, ele vai ter uma recompensa, né? O pessoal, crescimento pessoal, ou ajudar a família. E aí ele passa pelo processo, né? Como diz o Lázaro lá, ele passa pela prova dando glória a Deus. Eu acho que é exatamente isso aí. É verdade, é isso aí. É bom a gente aprender exatamente isso, que muitos, principalmente a gente que conhece Deus, que tem essa crença em Deus, que
E a gente espera muito que Deus vai dar um jeito na nossa situação. Mas Deus nos já capacitou para enfrentar, e principalmente as emoções, né? Que nós estamos aqui estudando sobre emoções e sabemos que tem a cura dentro de nós, e é através mesmo da resiliência, gente, que a gente consegue alcançar, né, a nossa cura, a cura da nossa alma ali. E a resiliência é uma coisa, não sei se eu vou dizer que é fácil da gente conseguir, né, pastor, alcançar esse estado de resiliência, mas eu penso que é o conhecimento que nos leva a ter resiliência na nossa vida. E sim, os nossos traumas, a maneira que a gente olha para eles e aprender, gente, com os nossos traumas, com o que a gente passou lá no passado, né? Como o pastor falou no começo de Paulo, Paulo passou por muita coisa, mas ele não se deixou abater. Então tem muitas pessoas muito abatidas. É claro que tem traumas que não dá nem para falar, né? Que eu sei que são Verdade. que acabam mesmo com o emocional da pessoa. Mas mesmo, né, você que está aqui, que de repente tem esses traumas, olha a importância da resiliência para a saúde emocional da gente, como o pastor está falando, né? Como é a importância, né, dessa resiliência, da gente conseguir. Então, eu acho que até isso a gente pode pedir para Deus, né, pastor? Deus me ajude Sim, sim. essa resiliência que é tão necessária para a minha vida, para a minha saúde emocional. Todo dói aqui, todo dói lá, mas Deus, né, me dê essa resiliência para mim superar esses meus traumas, essas dores na minha alma, né? Essa minha emoção aqui que está tão debilitada, é o medo, é a angústia, né? O pavor, tantas emoções que hoje estão afloradas. Terminou o Covid, agora começou uma guerra, né, pastor? Então é nessa Verdade. hora mesmo que nós temos que adquirir esta resiliência que o pastor está falando aqui hoje, que é aquela a força, né, de levantar, de se levantar Exato. e ver o mundo com os É, olhos de... Não, eu acho que, pastor, eu tenho a maior fé que esse mundo tem jeito. Que tem jeito, gente, que tem jeito de ainda surgir um povo feliz, um povo alegre, através dessa cura desse emocional, aprender sobre o emocional. Hoje estamos aqui aprendendo sobre a resiliência, a importância de termos resiliência para permanecermos de pé e, gente, vocês que estão aqui para ajudar a sua família, então, né, pastor? Porque um que tem uma boa verdade. resiliência em casa consegue equilibrar a família toda aí. É a questão Deixa eu estar falando rapidamente aqui, eu vou falar sobre os três tipos de pessoa que eu falei, assim, sobre os três tipos de a classificação da resiliência, e é possível elevar esse nível, sim, eu vou explicar agora como, nós vamos, né, é uma questão de mudança de percepção, né, e quando você falou assim, a gente pode elevar, podemos sim, por quê? Segundo essa pesquisa, 10% das pessoas desistem muito facilmente, 10%. São aqueles que, às vezes, até tinham um sonho, eu queria passar num concurso tal. Aí, quando ele vai ver o número de candidatos por vaga, né, que ele precisa estudar muito, fala, gente, meu emprego aqui está bom, eu não vou desistir do concurso. Um exemplo, né? Então, em qualquer área, o emprego, às vezes ele vai empreender, ele não quer empreender porque empreender é difícil, demanda muitos. Aí ele fala assim, não vou ficar no meu emprego, enfim. Ou ele desiste, às vezes, de uma situação, de um relacionamento, são os desistentes. Agora, 80% são as pessoas, a maioria das pessoas, elas estão na média. Elas lutam. O brasileiro em si é um povo muito guerreiro, muito que não desiste muito fácil, né? Assim, muito lutador brasileiro. Aí a gente sabe disso. Então, 80% eles lutam, mas ele luta até um certo nível. Aí ele fica na média porque ele poderia crescer mais, ele poderia avançar mais, seja no emprego, ele poderia melhorar como pessoa, mas ele encontra uma zona de conforto. A zona de conforto. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje já vivemos situações ruins, difíceis da vida, talvez alguém passou necessidade, passou fome na infância, não sei, mas enfim, superou, mas chegou no momento, atingiu uma zona de conforto. E aí, só que esse que está no meio,
muitas vezes ele encontra aquele desistente que começa a puxar para baixo. E a gente sabe que a gente é influenciado por relacionamento, por ambiente. Eu queria mudar minha vida, eu queria ser mais resiliente, eu queria ter capacidade de superar adversidades. Provérbios 13, 20, né? Fala assim, se você quer... por exemplo, aquele que anda com o sábio será mais sábio. Então, eu digo assim, você quer andar com alguém quer ser mais resiliente, anda com pessoas que superaram adversidades. Aprenda com elas, né? A gente está falando muito sobre modelar pessoas. Aí, isso é uma chave poderosa, né? Então, agora tem os 10% que são os mais resilientes, assim, já nasceram com essa natureza, vamos dizer assim, com essa habilidade de serem mais resilientes, são chamados alpinistas, são 10% da população. Estes, aí, qual o segredo deles? Aí foi o que o Paul Stotz, ele pesquisou, e ele foi entender o que está na cabeça de uma pessoa resiliente. O que está na cabeça o que está na mente de uma pessoa resiliente, né? Porque a gente precisa de resiliência. Às vezes você lida com colegas complicados no trabalho, às vezes o patrão é muito chato, às vezes o emprego você não está muito satisfeito, às vezes você tem uma empresa, um negócio, tem funcionários também que estão te dando muito trabalho. Enfim, todos nós precisamos desenvolver resiliência, né? Todos nós. Então, agora a questão toda, como elevar? Aí tem um método, é um método CRAD. Então, anota aí, quem tinha papel e caneta, anota aí, CRAD, C-R-A-D. Como aí, então agora vai ser a chave aí para você. Como que eu vou fazer para me tornar uma pessoa mais resiliente, né? CRAD, escreve aí o método CRAD. E eu falo, pastora, porque eu passei em muitos momentos assim difíceis, pensando em desistir do ministério, da igreja, da família e tal. E eu precisei estudar sobre isso. E aí, todo ano eu faço um teste do nível de resiliência. Você pode fazer esse teste online. E aí, quando eu fiz, por exemplo, o ano passado, acho que no início foi menos de 100. O ano passado já estava em 150. Então, já tinha elevado bem. Então, isso, gente, nós podemos, de tempos em tempos, estar fazendo esse teste de resiliência. Porque nós vamos aprender esses princípios, que vocês vão aprender hoje, é o método CRAD. Você vai entender o que é o método CRAD, C-R-A-D. Aí você vai aplicar para a sua vida pessoal, aí você vai fazer o teste de resiliência, né? Entra no site, depois eu posso passar para a pastora o link, né? Para você entrar, acessar esse site, fazer esse teste. E aí você vai mudar. Tem certeza que muitas situações, que igual você falou, pastora, o mundo vai mudar. O mundo não vai mudar. Né? Desculpa eu ser bem sincero. Nós é que vamos mudar, nós é que precisamos mudar. As pessoas do mundo, né? Porque eu sempre falo, isso. Maravilhoso. Então, aqui, as pessoas que somos o problema. Eu fico muito feliz porque todos que estão aqui estão buscando outro conhecimento, essa mudança, essa transformação, e o mundo vai ser diferente, sim, porque você decidiu mudar, porque nós decidimos mudar, né? Mas muito bem, então vamos lá, o que é o método CRAD? O C significa controle, a palavra C é controle. Então, o resiliente, ele vai perceber, diante daquela situação, o que ele tem controle, o que ele não tem controle, o que ninguém tem controle, só Deus controla, e ele vai cuidar de fazer aquilo que ele pode controlar, aquilo que ele pode controlar. E uma das coisas que nós precisamos controlar nesse tempo, é o que a pastora falou, é o medo, é ter inteligência emocional, é controle da nossa ansiedade, é aprender técnicas, né? Não dá para falar aqui, mas técnicas que você pode, a respiração, né? Porque quando você está ansioso, muda o quê? Muda a sua fisiologia, a respiração, o ritmo respiratório, o ritmo cardíaco muda. Então, você tem que entender isso, é o autoconhecimento. Não, eu vou fazer uma pausa, inspirar, expirar, relaxar, né, fazer uma dissociação, né? O que é dissociação, gente? Não sei se você já aprendeu essa palavra aí, dissociação. É uma técnica poderosa que a gente aprende na terapia cognitivo-comportamental e está na Bíblia. Salmo 42, versículo 5, Davi, ele faz uma dissociação. Parece que Davi, ele sai de si e ele olha para a sua alma e ele fala assim, por que estás abatido a minha alma? Né?
Por que te perturba dentro de mim? Então, você pode controlar isso, você pode se autoquestionar, você pode confrontar alguns pensamentos que estão frequentes aí, né? Controle. Então, o resiliente, ele cuida daquilo que ele tem controle. Ah, pastora, mas o meu filho. Ah, pastora, mas a minha esposa. Ah, pastora, mas o meu marido. Você não controla o seu marido. Você não controla o seu filho. Mas você pode ter o controle das suas emoções. Não permitir que aquela ação de um venha mudar o seu... vai tirar a sua paz. Enfim, né? É isso. Então, o C é controle. Cuide daquilo que você tem controle. O R é responsabilização. Porque uma das coisas que impede a pessoa de amadurecer emocionalmente é a questão dele jogar a responsabilidade. Ah, isso aí, né, não é da minha... Eu não assumir responsabilidades. E é uma tendência, né, do ser humano. Olha a história bíblica lá, quando Deus confrontou Adão. Ah, sim, a mulher que tu me deste, a culpa não é minha, a responsabilidade foi ela. Aí olhou para Eva, ah, não, foi a serpente. Ninguém assumiu a responsabilidade. Verdade. Né? E muitas vezes é isso que atrapalha a gente crescer, porque a gente fica tentando achar culpados, a responsabilidade está na mão do governo, enfim, é o pastor que tem que resolver. Mas o resiliente, ele vai... Então, essa é a grande pergunta, né? Qual é a responsabilidade sua diante dessa situação que você está vivendo? Qual é? Porque todos nós temos, sim, a nossa parcela de responsabilização. Então, é identificar, não é a culpa. Gente, entenda que não é ficar se culpando, porque a culpa é uma energia muito ruim na vida de uma pessoa. Se você olhar naquela escala de Hertz, né, pastor? Tem uma escala lá sobre a física quântica, se não me engano, é 30, 40 Hz. A pessoa que o sentimento de culpa, autocondenação é terrível. Não é para você se culpar, mas é você assumir a responsabilidade e falar, gente, eu tenho por exemplo, a pandemia, vamos olhar. A pandemia, a culpa, não sei de quem é culpado, realmente, não tem culpado, é o coronavírus. Mas qual que é a minha responsabilidade? Usar máscara, distanciamento, sei lá, seguir aquelas regras, né? Me precaver. Enfim, então o resiliente, ele vai olhar a sua responsabilização diante daquele fato, daquele evento. Outra questão, que a maneira que o A significa alcance. O alcance do problema, daquele problema, quando a pessoa não é resiliente, por exemplo, aconteceu um problema ali no trabalho dele. Aí ele chega, ele sai, vai para a lanchonete e começa a falar daquele problema. Ele chega em casa, ele espalha, entendeu? Ele aumenta o alcance do problema, ao invés de restringir. O resiliente, não, ele restringe. Ele restringe. Pô, pensa bem, ó, eu sou dentista, eu sou pastor, né, eu sou esposo e tal. Enfim, acontece uma situação na clínica, por exemplo. Imagina. Aí eu chego, falo com os filhos, com a esposa, e vai ser ruim, não vai resolver o problema. Parece que eu estou me aliviando, eu estou espalhando, né? Ou na igreja, imagina, tem pessoas que sofrem porque ela não consegue restringir o problema. Se você é professor, deixa o problema na escola. Se você é pastor, deixa o problema, o líder de ministério, deixa o problema na igreja. Se você é patrão, teve um problema na empresa, deixa lá na empresa, porque se você trouxer para a família, você vai aumentar aquele problema ali, né? Então, o resiliente, ele aprende a restringir o alcance do problema, né? Daquele evento. Então, isso é muito interessante, né? Isso me ajudou muito quando eu aprendi sobre a questão do alcance. Foca, né? Cresce, né, pastor? Que a gente foca, expande. Isso, né? Então, assim, restringir, não deixar aquilo limitado. Eu vejo até na família, às vezes a mãe tem um conflito com, por exemplo, um filho, por exemplo, ao invés dela a situação ali resolver, às vezes o marido chegou, não estou falando que o marido não tem situações que ele pode intervir, mas às vezes ela pode restringir, e às vezes ela espalha, eu já falei com fulano, mas ele não quer obedecer e tal, e às vezes, gente, às vezes o pai precisa intervir, gente, a gente precisa ter esse discernimento, às vezes sim, mas muitas vezes a gente não tem que espalhar, nós temos que aprender a restringir o problema, que vai ficar mais fácil de resolver.
mais fácil de resolver aquele conflito, né? E outra coisa também é a duração do conflito, do problema em si. Quando a pessoa não é resiliente, ela se desespera, fala assim, essa pandemia nunca vai acabar, esse problema não vai ter solução. Mas o resiliente, ele fala, não, isso vai passar logo, né? E aí é a grande pergunta, o que eu posso fazer para diminuir a duração do problema? O que eu posso fazer? Né? Então, o resiliente pensa nisso, eu vou fazer minha parte, porque se eu fizer isso, eu creio que o problema vai durar menos, vai ser resolvido o mais rápido possível, entendeu? Então, é o CRAD, é o controle, responsabilização, alcance e duração. Isso aí, quando a gente começa a aplicar isso no nosso dia a dia, com certeza a gente vai se tornando muito mais resiliente, né? É um método prático isso aí. Entendeu, pastora? Isso é... Muito Tem alguma interessante. pergunta, gente? Eu acho que eu vou falando demais e pode fazer pergunta aí. Se alguém tiver Pode... uma pergunta, mas é isso aí mesmo, é o aprender a ter a resiliência. E como a gente está falando muito sobre as emoções aqui, às vezes a gente traz traumas lá da infância que nos deixam nervosos, que nos deixam estressados, de mal com a vida. Por isso a importância de aprender. Não adianta, a gente tem que aprender. Ouvir o conhecimento de um, ouvir o conhecimento de outro, ouvir uma técnica aqui, como o pastor está falando, né? E aprender. É a verdade que nos liberta, né, pastor? Não adianta. E essas são pequenas verdades que a gente vai aprendendo e essas pequenas verdades, elas vão modificando a nossa história. Porque eu vejo também que nem o meu pai. O meu pai e o pai da Carmen aqui são irmãos. Então, o meu pai ficou órfão quando tinha 2 anos, órfão de pai e de mãe. Mas meu pai é uma pessoa tão alegre, de bem com a vida, tá sempre feliz. E o tio também era assim, né, Carmen? Sempre feliz, de bem com a vida. Eu falei, meu Deus, como é que eles, né, conseguiram ter essa paz e ter essa alegria com, né, tudo que passaram. E eu vejo outras pessoas, que nem o senhor falou, né? A mesma situação, um interpreta de uma forma e o outro interpreta do outro, da outra forma. Então a importância da gente ver esse mundo com outros olhos, né? O mundo em si, né? As pessoas já é outro ponto, porque as pessoas às vezes pensam, meu Deus, né? Tá tudo tão difícil, vai ficar pior, que nem o pastor falou. Não, gente, não vai ficar pior. Né? Se nós estamos aqui nos abrindo para a mudança, como é que vai ficar pior? E nós somos como uma centelhazinha. Então, se você for aqui e colocar essa centelha aqui, acender a outra centelha do seu lado, acender ali a centelhazinha do seu esposo, dos seus filhos, aí as pessoas vão mudando e o mundo vai ficando melhor, um lugar melhor que já é bom. Vai ficar ainda melhor de se viver. Então, nós Sim. que estamos aqui aprendendo, nós temos uma responsabilidade de levar esse conhecimento para as outras pessoas, de acreditar, eu acho que é a palavra acreditar que tudo pode mudar, a minha vida pode ficar melhor do que já está, né? Pode. Daí a vida do outro também, porque a gente fica muito no negativismo, não. O Covid pegou meu vizinho, vai pegar em mim, ou a guerra tá lá, vai chegar até aqui. Não, a gente tem que mudar essa nossa atenção, pôr a atenção nas coisas boas, né? Ter essa resiliência que foi ruim talvez o ano passado, mas esse ano vai ser melhor para mim, Vai ser melhor. Está sendo melhor, né? né? Graças a Deus. A gente acreditar no bom. Eu não vejo, que nem o pastor, como é que é? O pastor Cláudio Duarte, né? Ele falou que um irmão chegou assim e falou para ele: Pastor, o senhor está vendo a crise ali? Como está a crise? O senhor viu o Brasil como está? Vai ficar cada vez pior. E o pastor falou assim: eu decidi. Eu já decidi. O irmão falou assim: o senhor decidiu o quê, pastor? Não participar da crise. Simples assim. Exatamente. Não participar da crise. Eu decido ser feliz. As pessoas estão todas morrendo de medo, estão cabisbaixas, mas eu não, eu decido ser feliz. E essa emoção, essa resiliência que eu tenho que ter, gente, você tem que ter. Tá difícil daí pro irmão do seu lado, mas para você não. Né? Meu esposo sempre fala assim: eu não estou em crise, eu estou em Cristo. Né? Ter esse pensamento de otimista, não adianta a gente
tem que ter esse pensamento de que coisas boas podem acontecer comigo, né? Não importa que aconteceu tanta coisa ruim o ano passado, esse ano pode ser o melhor ano das nossas vidas. Então, essa crença, essa resiliência, não importa o que eu passei no passado, não importa o que eu sofri na infância, hoje eu posso, então, com esse meu testemunho, ajudar outras pessoas a sair desse lugar, desse momento difícil. Então, gente, não adianta a Verdade. importância da gente estar aqui aprendendo, evoluindo. E não adianta, olha, eu atendi uma pessoa, eu não sei se ela está aí, não precisa se identificar, mas ela falou assim, que o esposo dela está tão diferente, e quem está se tratando na casa é ela. Então, quando há uma pessoa ali com uma boa resiliência, procurando a cura, procurando o conhecimento, o ambiente muda, né, pastor? O ambiente Verdade. está mudando. A gente tem que focar nisso aí, pastor. Você fala, a nossa, aqui está no nosso alcance, a nossa parte. A mudança começa em nós. Agora, é diferente a resiliência de resistência, porque muitas vezes a pessoa, de repente, termina a live e fala, eu tenho que aguentar, porque eu tenho que ser resiliente. O resiliência não é você suportar uma situação que às vezes não tem mais sentido, não faz mais sentido, sei lá, um emprego. Não, eu estava dando uma palestra numa faculdade aqui, aí um professor me fez essa pergunta. Mas desistir não é uma opção? Porque eu falei que o desistente, né, aquele que tem baixa resiliência, ele é um desistente, né? Desistir não é uma opção? Aí eu respondi para ele o seguinte, falou assim, inclusive desistir é um ato de sabedoria se a situação não faz mais sentido, né? Agora, se a pessoa está no emprego, está numa empresa e aquilo faz sentido porque ela quer crescer, porque ela quer, né? Então ela precisa ser resiliente, porque a resiliência é um misto de resistência e adaptação. A gente tem que focar naquilo que está no nosso alcance, né? Eu até contei uma ilustração assim para eles lá de uma ilustração que eu li, né, sobre um lenhador. Um lenhador, ele sempre subia a montanha, ele estava construindo a sua cabana, e ele subia a montanha para tirar as árvores do alto da montanha e trazia para construir ali a sua cabana. Aí alguém chegou e perguntou para ele, mas o senhor sobe tão alto, tem árvores aqui na parte mais baixa, tem árvores mais próximas aqui, e aí por que o senhor sobe lá no alto da montanha para pegar as árvores do alto da montanha? Aí ele falou o seguinte, é porque as árvores do alto da montanha, elas são mais fortes, porque elas já suportaram muito mais ventos contrários, né? Muitas tempestades. Então, é interessante que o resiliente ele vai se fortalecendo. Ele vai se fortalecendo. É quando todos nós temos esse nível de resiliência. A grande questão é desenvolver, porque, como a pastora falou, eu creio que, por exemplo, cada um que está aqui hoje, de repente, na sua mudança, na sua transformação, você vai ativar a sua família. Você vai mostrar para o seu filho, né? Você vai mostrar o marido, como a pastora falou aí, a irmã, não, mas o meu marido mudou, mas ela está passando por um processo terapêutico. Então, ela aceitou a mudança, ela está tendo, além da terapia, o autoconhecimento, e, enfim, tudo isso, gente, é transformador. Eu falo que a grande riqueza nossa está no compartilhar, né? Está no compartilhar. Então, por exemplo, eu ministro muito sobre esse tema em vários lugares, mas nunca fiz, normalmente são palestras, mas nunca fiz no online. Mas agora, aqui, por exemplo, eu estou sendo enriquecido, né? Aqui com a pastora, conhecendo outras pessoas aí. Então, aprenda isso aí. O grande segredo é compartilhar. Aí, uma vez, pastora, caiu uma chave poderosa quando eu li aquele texto, Jesus fala assim, ó, o maior no reino de Deus é aquele que serve. Aí eu pensei assim, gente, servir. Aí caiu a ficha, servir é ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Aí eu falei, então eu estou servindo, né? Como terapeuta, como conselheiro. Então, cada um de vocês, por exemplo, que está aqui,
o máximo de pessoas que vocês aprenderem a servir, que você começar a servir, seja através de uma live, seja através de um aconselhamento, isso vai fazer você ficar mais forte. Isso vai... Gente, quantas vezes eu fui fazer uma visita e aconselhar uma pessoa, e naquele dia, às vezes, eu estava assim, meio para baixo, meio desanimado. Aí eu saí daquela visita porque eu falei coisas ali que eu nem imaginava. Eu falei, gente, acho que eu saí melhor do que essa pessoa que eu fui visitar. É assim que funciona, né? Se a gente soubesse, né, pastor? Eu estava falando hoje com a minha filha, se a gente soubesse o quanto é bom a gente servir, porque cada pessoa que servir, cada coisa que você fizer para o outro, é uma sementinha que você está plantando ou para você colher, ou para os seus filhos colherem. Então, a importância de ser bom. Ah, mas a vida foi tão ruim comigo, né? Minha infância. Mas, gente, né? Vai plantar igual meu pai. Gente, meu pai é super rodeado de amigos. Ele toma chimarrão lá do sul. Então, sempre rodeado de amigos, sempre feliz. E meu pai também foi uma pessoa que sempre gostou de ajudar. Como é bom, gente, tem um poder muito grande a gente abençoar os outros, ajudar, que nem o pastor falou, servir, né? Servir. Olha, tem um testemunho de uma pastora que ela morava aqui nos Estados Unidos. E quando ela era jovenzinha, a mãe dela levava todo domingo uma caixinha de leite na igreja para doar para as mães que tinham filho pequeno, que eram carentes e tal. Então, ela levava, e ela falava, mãe, por que você está fazendo isso toda semana? Você tem que levar uma caixa de leite na igreja. E ela, Deus sabe por quê, né? E ela continuou levando. Quando essa filha dela mudou aqui para os Estados Unidos, e eles chegaram aqui com muita dificuldade, passando dificuldade. E o que aconteceu? Todo domingo ela ganhava, né, uma caixa com leite. Aí ela foi entender a semeadura da mãe dela. Então, o servir, né? Você que está aqui aprendendo, não fique com você. Sirva os outros, estamos aqui falando de conhecimento. Sirva os outros com conhecimento. Leve adiante o que você aprende. Ajude. Tem sempre alguém precisando da nossa ajuda, né, pastor? É verdade, com certeza. E a questão do compartilhar, pastora, da cura, né? Que a gente, por exemplo, a gente fala sobre resiliência, mas estamos entrando agora nesse assunto, por exemplo, de curas, de traumas, de conflitos emocionais. Tiago, ele diz ali em Tiago 5,16, ele fala, quando vocês confessam seus pecados, seus problemas uns aos outros, vocês são curados, né? Então, esse processo de você compartilhar, e ele já cura. Eu me lembro de um pastor que ele tinha um vício, problema de masturbação. E aí ele confessou para um outro pastor, ele falou que ficou muito envergonhado, ele confessou, e aí o pastor orou por ele e tal. E aí, só dele ter confessado, ele falou que aquilo foi terapêutico. Porque muitas vezes ele tinha confessado para Deus, mas ele voltava a praticar aquela... E quando ele confessou para o pastor, para o outro pastor amigo, ele nunca mais, ele foi liberto. Então, gente, eu falo que Deus tem a maneira dele trabalhar conosco. E a gente precisa, igual essa comunidade que você está criando, esse grupo de pessoas aí, né? Parabéns, pastor. Porque isso é só o início. Porque eu digo que cada pessoa curada ou que está em processo de restauração, ele já é um agente de milagres, né? Ontem mesmo, tem uma pessoa que eu tenho ajudado muito aqui nesse processo terapêutico, questão da ansiedade, ela é obreira e tal. Aí ela decidiu, falou assim, eu vou fazer eu vou ser bom terapeuta. Eu vou fazer um curso. Aí eu estou assim, apoiando, falando muito bem. Ah, mas eu ainda estou tomando alguns medicamentos. Eu falo assim, olha, não pense que existe uma pessoa que está 100%, que não precisa de um aconselho, de uma ajuda, de uma palavra, para ser o terapeuta, não. Todos nós estamos em processo de restauração em alguma área da nossa vida, e é por isso que nós estamos ajudando alguém, né? Então, quem está aqui hoje, eu creio que vocês estão aqui, até profeticamente, eu quero liberar essa palavra, muitos que estão aqui hoje vão estar sendo instrumento na vida de outros. Vão sendo instrumento, né? É aquela frase,
famosa, né? A sua maior dor está relacionada ao seu propósito. Está relacionada ao seu propósito de vida, né? Então, eu gosto muito da Joyce Meyer, quando ela conta, ela passou por um abuso na infância do próprio pai e se tornou, hoje, uma pastora que ajuda muitas pessoas do ponto de vista emocional, né? Moisés era gago, Moisés era pesado de língua, mas Deus queria usar como o maior líder da história, né? O maior líder da história. E aí ele tinha aquele trauma, assim, um manda outro, né? Mandarão, não é você. Isso, quando eu estudei um pouco sobre essa história de Moisés, aquilo me desbloqueou, pastora, porque apesar de ser pastor, de falar muito da igreja, eu tinha um trauma que não conseguia fazer lives. Falei, gente, não é por mim, é pelo reino de Deus. Né? Moisés também não queria falar, Moisés não queria ter faraó, mas e as pessoas que estavam cativas, escravas lá no Egito? Então não era por ele. Às vezes a gente olha muito para nós, esquecendo que o outro precisa de nós. Então talvez você está aqui hoje falando assim que o seu problema é grave, a situação é difícil de resolver, e você já pode, eu afirmo isso aqui, ó, você já pode ser um instrumento de libertação, de restauração na vida de muitas pessoas. Não dá para Com certeza. Eu acredito nisso que o senhor está falando. Eu sempre falo para elas, meninas, vocês têm que começar a passar para frente o que vocês estão aprendendo. Tem gente que está aqui comigo desde o começo, que é a minha prima Carmen, a Marilete, estão aqui já fazem 2 anos que nós estamos com esse projeto da Pílula do Conhecimento. Então, cada uma já tem o poder, a Marilete já faz isso, a Carmen também já fala, porque ela já me indicou uma pessoa, porque ela já está falando, né? Então, essa é a importância mesmo. A Sônia já trabalha com pessoas, que a Sônia é pastora também. A Marta também, que está aí aprendendo e já está ajudando, né? A Marta está fazendo o MPC, né? A Jaqueline, que está aqui ainda em processo de aprendizado. A Alice também já está nesse processo. Então, todas aqui, pastor, já estão com o pezinho ali para ensinar. Olha que coisa linda. Eu fico muito feliz porque a gente está formando uma egrégora, né, de conhecimento para levar, não ficar só com a gente, levar. E elas sabem que eu estou aí sempre aberta quando precisam, manda mensagem, isso. A Cláudia também, que está aqui, que já ajuda muita gente, e os outros nomes que eu não consigo ver aí, que eu sei que estão aqui, mas não aparecem todas aí, a Marciane também. Então, gente, é isso aí que o pastor falou, não segurem para vocês nenhum tipo de conhecimento, por menor que seja. E não se achem incapazes. Se vocês estão aqui, já estão aprendendo há tanto tempo, tem que ir com coragem, né, pastor? A gente não nasceu sabendo, a gente nunca vai estar pronto, porque algumas falam assim, não, mas a hora que eu vou estudar mais, a hora que eu tenho que estar mais preparada. Não existe, é o você ir que te prepare. Que te prepara. Eu vou estudar mais para daí ficar preparada. Não, é o teu ir, começar a abrir a boca, começar a falar, né? Falar o que você aprendeu. Isso é que vai te fazer crescer, então, ali nessa área que você quer. Começar, gente, não tenham medo de começar. Para mim também foi muito difícil, como para o pastor foi difícil, né? Começar a primeira live. Eu sei, há 2 anos atrás, falei, meu Deus, vou fazer live, que jeito, nunca fiz, tarará, né? Aquelas mentiras que a gente se conta. Mas daí, se você começou, primeiro dia tinha a Marilete, mais a minha prima, acho mais alguém só. E tá tudo bem, gente, né? O importante é a gente começar, a gente abrir a boca, porque o resto nem a gente que faz, é Deus. Verdade. Amém. Amém. A Sônia é pastora onde? Qual cidade, Sônia? Do Rio Grande do Sul, Lagoa Vermelha, no interior do Rio Grande do Sul. Uma cidade bem pequenininha. Barbaridade, tchê. Somos pastores. Já tive aí em Porto Alegre e fui passear em Gramado aí, Serra Gaúcha, né? Essa região Gaúcha. E a cidade, a cidade da Sônia é a capital do churrasco aí, né, Sônia? Fala aí. Do churrasco e a comida campeira. Aqui tem rodeio, tem CTG. Sábado agora o pessoal vai fazer baile de CTG, já está voltando e o pessoal já está se reunindo, as gauchadas de pinchado, de bota, bombacha, de... É muito legal, né? Eu falo que legal. Isso é diversidade, né? O Brasil é essa riqueza. Gente, olha aí, 3 chaves poderosas.
3 chaves, todos que E o estão nosso aqui. ministério aqui eu e o meu marido, de Casados para Sempre. Eu já Nós ministrei ministramos. aqui, ultimamente não tem tido tempo, não, mas já 7 turmas nós ministramos aqui. Eu e minha esposa, do Olha. Casados para Sempre. Já Olha formamos só. 7 turmas aqui. Muito legal. Eu não sei quantas turmas, mas faz uns 5 ou 6 anos que a gente lida com isso. Com isso, né? Uhum. Aqui é muito bom o Casados para Sempre, ajuda bastante. E aí a gente acaba tendo esse relacionamento, essa convivência com mulheres também. Então, a gente é muito bacana isso tudo. Só que precisa ter coragem, como vocês falaram, tem que ir. Nunca a gente vai estar pronto, nunca. Nunca. Né? É um Isso desafio. aqui é muito... Olha só, as 3 chaves poderosas. O networking, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Eu entrei em contato com a pastora Marisa, não sabia que ela era pastora, eu estava fazendo o curso lá do Igor, né? De reprogramação emocional. A Carmen também está fazendo, né, pastora? A Carmen está fazendo reprogramação? Não. Não, né? Não. Ah, tá. Então, aí eu conectei com a pastora lá através do curso lá. Já estou aqui fazendo. Então, gente, o networking, o ambiente onde os ambientes onde você frequenta, né? E as palavras que você declara. As palavras. Então, você quer uma mudança? Começa a vigiar as palavras. Gente, tem um livro, aquele Poder das Palavras, bem antigo. Eu tinha aquele livro assim, todo já desgastado. Eu agora baixei ele em PDF, estou lendo de novo. É muito interessante a gente rever esse princípio, né? O Paul Yong-Chu também tem um livro, que ele é da 4ª dimensão, Vivendo na 4ª dimensão, fala muito sobre as palavras. Aquilo ali é muito forte para trazer restauração, mudança, né? Na nossa vida. Isso aí são chaves poderosas. Verdade. Verdade, mas quem que é do Maranhão aí? Quem que é do Maranhão? Você falou que tem alguém. Hã? Alice, você está aí, Alice? Alice, eu sou de São Luís. São Luís. Já morei aí no Tocantins, aí perto, em Colinas. Legal. Aí lá no Tocantins conheci muita gente do Piauí, do Maranhão, né? Eu trabalhei como projeto missionário lá da Lar Batista. Eu era dentista voluntário lá, atendi umas crianças e acabei morando 3 anos e 8 meses lá no Tocantins. Uau. Depois eu voltei para Minas Gerais, né? E a Marta é de onde? Marta, tu é de onde? Marta Andrade. De onde tu é? Eu é? sou de Minas. Minas Gerais. Gente, eu já ia falar, ela é mineira, ela tá quietinha, tá ali, é mineira, do interior. Pastor. Isso. A Carmen é de Curitiba, a Sônia é do Rio Grande do Sul, a Marta de Minas. De Minas. A Marciane, tu é de onde, Marciane? A Alice é de São Luís, a Marciane é de onde, Marciane? Marciane, tu é de onde? Saiu para tomar água. Tem a minha irmã, que é de Palotina, no Paraná. A Carmen, que é minha prima, é de Curitiba, no Paraná. A Marilene, de onde, Marilene? Marilene de Uberlândia. Uberlândia, Triângulo Mineiro. E tem a Eliana, paulistano. De São Paulo, né, Eliana? Tu é de São Paulo? Isso, eu moro no interior de São Paulo, uma cidade chamada Mococa. Mococa. E tem a Jaqueline, tu é de onde, Jaqueline? Jaqueline já me falou de onde ela é, eu não sei de onde ela é. Jaqueline, tu é de onde? Apertar aqui. Não sei se eu apertei certo, vocês estão ouvindo? Eu sou do Rio. Ela é do Rio de Janeiro. Ela é do Rio. Do Rio, gente, tem... E a Neia? A Neia é de onde? Muitos estados representados aí, né? Neia, tu é de onde? Sônia, de onde é a Neia, que é tua amiga? A Neia é do Pará, mas mora em Santa Catarina. Olha, do Pará. Ela é pastora em Santa Catarina. Uau! E tem aqui a Cleide também é do Ceará. Olha só, gente, de norte a sul aí. Que legal, que lindo isso. Que profético, hein? Muito ligando. Bacana.
De norte a sul, de leste a Que oeste. legal. Uai, eu sou o único homem aí, não tem o Edson também, não apareceu aí, ó. O Edson é a Falei, Cláudia. Cláudia, tu é de onde, Cláudia? Esqueci da Cláudia. Eu sou da Bahia, Feira de Santana. ó, gente, Só Que legal. que o meu irmão, ele tem a esposa dele é daí de Feira de Santana, meu irmão, ele morou muito tempo aí, em Feira de Santana. Hoje ele Uma mora em Belo cidade Horizonte. maravilhosa. Amo Feira. Que legal! Nossa, olha só que legal, gente. Como como a internet, né, aproximou as pessoas. Gente, é incrível. Eu sou apaixonada por essa criatividade que Deus deixou para o homem, né, para desenvolver isso tudo aí. É muito legal, gente. Muito legal. Pois é, eu moro aqui, pastor, em São João Evangelista, interior de Minas, fica a 270 quilômetros de BH. E passar por aqui, vai fazer um cafezinho, sou bom para o meu café, minha esposa ama, né? O café que eu faço, tem que fazer, principalmente final de semana, ela ama meu cafezinho, fazer o café, queijinho, meu cunhado faz queijo aqui na roça, aqui na fazenda, tem o queijinho, então, se vocês quiserem passar por aqui, já estão convidados aqui a passar. E quiser me seguir lá no meu Instagram, Mangelson, né? @Mangelson, lá que tem 2 Instagram, eu tenho o antigo e tenho o que tem só o nome, não tem o sobrenome, não. Me chamar no direct lá, se precisar. Obrigada, Estou à disposição, fazer uma live aí junto, um tema voltado para a área emocional, espiritual, estamos à disposição também, sabe? Glória a Deus, que bom. Glória a Deus, que Estamos bênção. aqui para somar. Eu coloquei o Instagram do pastor lá no nosso grupo. Vocês sigam lá ele depois. Olha o material dele, ele é escritor também, né, pastor? O senhor é escritor também. Ele tem um livro, o pastor Jorge Linhares, até fez o prefácio do meu livro, chama Além da Fé. Além da Fé. Bora lá, gente. Eu coloquei lá no nosso grupo, pessoal. Eu tenho um site, pastora, no início da pandemia, eu comecei a falar, eu vou aprender a fazer um site para vender o livro. Aí eu criei um site, chama alemdafé.com. Você entrar lá. Assim, eu sou amador, né? Não sou profissional do negócio, não. Mas o alemdafé.com, você consegue comprar o livro, pela Amazon também você consegue o livro, né? E tem na minha bio também tem o link lá do livro Além da Fé. É um livro que foi muito legal. Pastor, é baseado em 2 Pedro, só para os irmãos entenderem, porque o tema, né? Além da Fé, 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 5, né? Quando Pedro fala assim, acrescentai a sua fé, a virtude, né? A perseverança, o domínio próprio, né? Piedade, fraternidade, alma. Então, todas aquelas qualidades ali, né? Eu coloquei, são 7, eu falo sobre aquilo ali no Além da Fé. Que legal. Que bênção. Que bênção. Pastor, com seu livro. Gente, vamos agradecer, né, a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, de ter tido o pastor aqui conosco para nos foi meu. enriquecer, né, aí o nosso conhecimento. Aprender nunca é demais. Aprender hoje um pouco sobre resiliência, o poder, né, da resiliência, isso é muito bom. A gente precisa aprender. Eu sempre falo que o conhecimento é a única arma que nós temos para nos libertar da ignorância de tantas coisas ruins que a gente aprendeu lá atrás, tantas coisas erradas, né? O conhecimento nos liberta. E a gente aqui estava aprendendo aí sobre conhecimento. Trouxemos o pastor para o nosso estudo ficar um pouco diferente, não só a Marisete falando, né? Para vocês não cansarem de mim aí. Falei, deixa eu trazer o pastor aí para trazer o conhecimento um pouco diferente, porque cada um, Deus, né, dá uma maneira de ensinar. Então, trouxemos aí o pastor. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sua agenda é tão cheia, né? Corre, é pastor, é dentista, é pai, é esposo, é escritor, né? E cuida aí da obra também, né? Uma pessoa bastante ocupada, mas tirou um tempo para estar aqui conosco. Eu gostaria que o senhor encerrasse, pastor, com uma oração também. Hoje eu vou deixar o senhor orar para agradecer esse momento, né? Agradecer a oportunidade que cada uma aqui teve de conhecer o senhor e de aprender um pouquinho também. Gente, eu quero agradecer, viu, pastora Marisete, essa oportunidade, todos aí, pela atenção, né? Se tiverem interesse, assim, eu queria receber o PDF. Eu tenho esse conteúdo em PDF, posso estar enviando para vocês, né? Eu posso estar enviando para a pastora, ela compartilha também, de repente.
Agradeço a oportunidade aí. Pode ser. Tá bom? E vamos orar. Vamos orar. Então. Obrigada, pastor. Pai querido, Deus maravilhoso, Senhor, nós te bendizemos porque o Senhor trouxe, ó Pai, o conhecimento, a revelação de tudo aquilo que nós precisamos, ó Pai, para sermos mais resilientes. E que o Senhor vem estar ajudando cada pessoa que está aqui nesta noite, Senhor, a crescer emocionalmente, a crescer espiritualmente, a crescer na comunhão com o Senhor, a crescer em todas as áreas da sua vida, a prosperar financeiramente, porque a tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Pai, espirituais nas regiões celestiais. Por isso, Pai, eu te peço nessa noite que a bênção do Senhor venha realmente alcançar cada vida, cada família aqui representada, Pai. Ó Deus, obrigado por essa oportunidade, por esse privilégio, e que essa pílula de conhecimento venha se multiplicar, Pai, e venha estar transformando muitas vidas para a glória do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Abençoe a pastora Marisete, o ministério, a família dela. Continue, Pai, usando a tua filha para a tua glória e para o teu louvor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigada, Amém. pastor. Amém, pastor. Deus abençoe. Muito, muito obrigado. Que o Senhor Deus também continue te abençoando, cobrindo o Senhor, sua família, seu ministério de infinitas bênçãos vindas do Senhor. Tá bom? Muito Amém. obrigada pela sua presença. Obrigada, amigas queridas, pela presença de vocês. Obrigada. Também. E vamos seguir aí o pastor, siga no Instagram dele, vê o material, né, o trabalho dele, que é bênção. É bênção, um livro também. Eu vou comprar seu livro também, pastor. Eu vou lá na Amazon. Vai lá. Eu vou lá. Beleza, gente? Shalom, Beijo. um abraço. Tchau. Deus abençoe. Boa noite. Tchau. Boa Deus noite. abençoe vocês todos.